E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, uma distribuição Sebos do Igor, para você que chegou de paraquedas. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você ama os quadrinhos e ama os super-heróis e afins do mundo nerd. Então, se você gosta desses conteúdos, se você tá aí cafucando meu canal depois do meu último vídeo e tá gostando, se inscreve e simbora aviões, porque eu fiz um vídeo muito interessante sobre o colecionador leitor, é a maior raridade da gibisfera. Veja bem, esse vídeo eu vou deixar aqui no comentário fixado para você depois se dar uma assistida. E assim, teve muitos comentários e foram interessantes porque a gente pôde dialogar, pôde conversar sobre tanto aquilo que as pessoas concordam como aquilo que as pessoas discordam do meu vídeo, de forma muito educada, de forma muito cavalheirística, de forma muito madura, e isso me deixa muito feliz, porque, embora, mas Igor, você fica feliz com pessoas discordando de você? Fico, porque as pessoas que discordam da forma mais educada e madura, elas trazem argumentos. E aí um deles foi muito interessante, porque traz ali uma ótica que eu não comentei no vídeo, embora eu também conheça e viva. Que foi o comentário do Gilcimar, que ele inclusive, acho que, enfim, ele tanto me segue no Instagram, como também é inscrito aqui no canal. Qualquer coisa ele comenta aqui para confirmar. E olha aí, os aviões vindo aqui para poder monitorar se eu vou falar alguma besteira. Então assim, ele comentou uma coisa muito interessante sobre um outro lado da moeda dessa questão da problemática do consumo, que é o fato de que, vamos lá, o seguinte cenário: você tá doido para comprar um quadrinho, você escuta do Gibituba que aquele quadrinho é importante para você ter na sua coleção e que você compra logo agora, depois quando você puder você lê. E aí você faz isso com diversos quadrinhos, porque você vai vendo, você vai comprando, e por conta da sua própria vida, do tempo, do trabalho, dos estudos, família, etc., você não tem tempo de ler. Então você acaba acumulando inconscientemente, ou você acaba conscientemente acumulando, mas não de forma, não por mal, não porque você não é um leitor, não porque você não gosta de quadrinhos, não porque você não gosta de ler quadrinhos. E eu achei esse o ponto mais tocante de entrar nessa questão, porque eu digo, eu também sou vítima disso, né? Eu também tenho momentos em que eu vou comprar um quadrinho, né? Eu estou colecionando Hajime no Ippo, aí, assim, a minha pilha digamos que minha pilha tá ali, tá bem grande, e aí eu digo, pô, vou comprar logo, porque se eu não comprar logo, Hajime no Ippo vai ficar sem aquela edição, porque, enfim. E aí eu vou e compro, e fico um tempão lá na pilha. Eu não quero cagar a regra aqui nesse vídeo. E eu não quero te dizer que aquilo que vale pra mim vale pra você. Mas eu acho que pra ajudar tanto o Gilcimar como outras pessoas que estão nessa situação de comprar quadrinhos, tenha consciência de que estão com dificuldade de ler por conta da falta de tempo, mas que precisam comprar e muitas vezes acumulam, eu acho que mais do que cagar a regra eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, as minhas experiências e as formas que eu torno a leitura um hábito na minha vida, e com os comentários de vocês a gente vai trocar essas figurinhas para ajudar essas pessoas, tanto como no caso desse meu amigo, desse meu seguidor, como também de todos nós também, de alguma forma, né? Porque eu acho que eu não vou ter a fórmula do sucesso, ninguém vai ter a fórmula do sucesso, mas eu acho que a gente vai se ajudando e dando uma luz do fim do túnel, porque querendo ou não, ainda é uma problemática, né? No caso dele, ele se esforça para tentar ler os quadrinhos dele, mesmo acumulando. Meu vídeo sobre colecionador leitor trata da pessoa que sequer se esforça para ler os seus quadrinhos. Aí são opostos, com um abismo gigantesco entre eles. Mas vamos lá. No caso que eu acabei de dar o exemplo de Hajime no Ippo, por exemplo, né? Eu tenho uma pilha enorme lá e normalmente eu não tenho. Eu, Igor Fernandes, não tenho uma pilha enorme. Geralmente eu tenho uma pilha menor, e essa pilha menor eu vou ali comprando e vou lendo, e vou comprando e vou lendo. Eu vou tentando o mais rápido possível não acumular demais, porque até porque também eu não consigo mais comprar muito de uma vez. Foi essa época na minha vida que eu conseguia sair de uma gibiteca, de uma comic shop, com uma pilha gigantesca na mão. Hoje em dia, se eu saio com 3 quadrinhos na mão, já é muito, eu já gastei mais do que eu poderia comprar. E aí a minha pilha não chega a esse tanto.
E aí eu também coloco releituras, etc e tal. Mas vamos lá. Vamos dizer que minha pilha está enorme e eu comprei Hajime no Ippo e preciso ler. E eu quero ler logo. Então, primeira coisa que eu faço é, se é uma coisa que eu quero muito ler, eu não deixo eu não deixo uma ordem de pilha de leitura mandar na minha vontade. Tô a fim de ler já Hajime no Ippo e ele tá na 10ª colocação da minha pilha de leitura. Assim que ele chega, eu boto para ler. Eu já rasgo o plástico, eu já vou ler essa leitura em específico. Por que eu digo isso para vocês? Porque aí você diminui um pouco a sua ansiedade. Porque muito do que a gente tem, do que a gente tem dificuldade de inserir a leitura como hábito é a ansiedade de você olhar para sua pilha e dizer, eu não vou dar conta disso. E aí, assim, mas aí tem quadrinhos menores, você poderia já ler os quadrinhos menores, deixar os quadrinhos maiores para depois. Eu digo, não funciona assim o nosso processo cognitivo. Muitas vezes você pode ler em uma tacada só um quadrinho robusto, porque você está tão concentrado que acontece. Aconteceu de faltar energia aqui em casa, eu tá com a lanterna do celular e eu li Eternauta numa lapada só. Eu já tinha começado a ler há alguns dias, né? Então fiquei sem celular, fiquei sem ter como fazer meus trabalhos em casa, fiquei, enfim. Peguei a lanterna, liguei, comecei a ler Eternauta. Quando eu fui ver, terminei. Terminei de ler Eternauta numa lapada só. Eu não me vi escolha a não ser fazer isso. E aí quando eu me vi, eu digo, poxa, eu ainda consigo ler uma edição robusta assim. Mas fui pegar uma outra edição robusta para fazer isso e não consegui. Então isso é muito relativo. Porque também depende muito do seu ímpeto, de como você está se sentindo, da sua gana, da sua vontade de ler. Por isso que é importante você furar sim a pilha de leitura. E aí eu furo muitas vezes a minha pilha de leitura. Estou muito afim de ler Dragon Ball, assim que chega Dragon Ball, vou ler logo, esqueço a pilha de leitura e depois volto para a pilha de leitura. Outra coisa que eu adquiri e que eu fui trazendo para o meu como hábito de leitura é, por exemplo, eu não penso na quantidade. Se eu pego uma edição XYZ, eu pego essa edição e eu não penso, vou ler metade dela, eu não vou trazendo metas para mim, eu não vou dando metas. Vou ler metade dela até na minha hora do almoço do trabalho. Não. Geralmente eu levo para o trabalho uma edição mais simples, uma edição mais leve, que não seja pesada e que tenha uma leitura, que tenha um fluxo mais leve. Porque eu leio aqui dali, eu leio 2, 3 páginas e ponto. Mas isso te satisfaz? Não necessariamente, nem sempre, às vezes sim. Mas me mantém, né, faz a manutenção, né, eu ainda continuo fazendo a manutenção do meu costume. Que como diz o ditado, o que mata é o costume, né? Então se você tem um costume, se você adquire o costume, não importa se você leu num dia 3 páginas, uma página, ou você leu 10, 20, entende? Eu tenho um ônibus do Homem-Aranha, eu vou ler todo dia, eu vou ler um capítulo quando eu chegar do trabalho. Massa! Mas às vezes você não está levando em conta que você pode estar cansado, que você pode estar estressado, e que nem sempre ler o quadrinho XYZ que você está querendo ler vai te desestressar. Às vezes você começa a se desestressar depois que você já leu algumas páginas que você sequer entendeu. Isso também faz parte. Então vou ter que voltar tudo do começo? Não. Deixa fluir. Se você está se acalmando com a leitura e está começando a entender a leitura, tá ótimo, faz parte. A cabeça se desanuviou. Porque você não criou expectativa e não se deu uma meta e não se forçou a seguir uma meta. Porque às vezes você se força a seguir metas que elas não cabem no momento, elas não fazem parte do seu dia a dia naquele momento. Outra coisa que eu também fui adquirindo no meu decorrer do meu dia a dia, para tornar a leitura importante quando eu estou querendo ler, eu não fico naquela onda de eu preciso de um silêncio absoluto de ler, porque é impossível. Muitas vezes eu estou lendo e do meu lado está a minha companheira e do outro lado está o meu enteado. Do lado está a minha companheira com o celular, assistindo seus reels, e do outro lado está o meu enteado brincando com os joguinhos dele, assistindo televisão e etc. Então assim, meu Deus, eu tenho que fazer com que a casa inteira fique em um silêncio absoluto. Para algumas pessoas o silêncio absoluto funciona, para outras não. E às vezes nem sempre você vai ter, embora você precise do silêncio absoluto, nem sempre você vai ter o silêncio absoluto. Porque se você mora em condomínio, tem zoado em cima ou zoado embaixo. Se você mora
num lugar mais barulhento, o vizinho trua. Aqui, quando eu vou gravar, o pessoal adivinha e bota tudo, acontece tudo, né? É cachorro latindo, é helicóptero passando, enfim. Quer dizer, isso também acontece comigo quando eu vou ler. Então veja bem que eu estou dizendo assim, Igor, mas eu só consigo ler se tiver silêncio absoluto. Então você vai ter que encontrar uma forma no seu dia de você encontrar esse silêncio absoluto. Mas eu sinto lhe dizer, que eu vou lhe dizer, é triste, não é legal, você vai discordar, mas é preciso que você force um pouco a barra. Porque se você realmente quer ler seus quadrinhos e você não vai ter esse silêncio absoluto, talvez seja bacana você, talvez ali, usar um fonezinho de ouvido com uma musiquinha leve, uma musiquinha, uma música instrumental, né? O instrumental, ele não tira muito do seu foco, né? Isso alguns neurocientistas já falam sobre isso, né? Ele ajuda você, principalmente para quem tem TDAH, a se concentrar em mais de uma atividade. Por exemplo, você está lendo e ao mesmo tempo escutando música, mas a música instrumental, ela te ajuda, ela te leva para aquela outra atividade, ela te ajuda a focar naquela outra atividade que é mais intensa, entende? Então assim, são coisas e são processos e são coisas que vão te ajudando de alguma forma, né? Pelo menos a mim me ajuda, porque assim, eu gosto do silêncio absoluto, mas eu nunca tenho. Então eu já me conformei de que o silêncio absoluto, ou eu só vou ter na madrugada, coisa que eu tô tirando de mim, inclusive, né? Eu tô deixando de ler da madrugada porque eu tô tentando ter uma qualidade de sono melhor, porque isso melhora também meu processo cognitivo para ler, né? E também para me tornar uma pessoa mais disposta durante o meu dia. Outra coisa que, para poder, assim, fechar com chave de ouro, que eu faço no meu dia para tornar a leitura um hábito, é que, assim, eu não me prendo a formatos. Porque o formato XYZ precisa preencher a minha coleção. Tá, ele precisa. Mas eu também não me canso de ter aquele formatozinho ali que ele é fácil de manuseio e fácil de levar. Então quando eu vou viajar a trabalho, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para casa de alguém e vou ter que dormir lá, quando eu tenho que ter que passar muitos dias fora de casa, eu levo aqueles quadrinhos XYZ que eu sei que são fáceis de levar e que eu não vou ter dor de cabeça para ler. E é importante ter essa noção, porque assim, existem leituras e leituras. Existem leituras que elas são mais densas, elas são mais complexas. Então você precisa se preparar para elas de alguma forma. Então se você vai levar elas para ler, você saiba que você não vai ler elas numa tacada só. Que você vai ter muitos fatores exteriores que vão atrapalhar essa leitura em quantidade. Então é importante que você às vezes leve quadrinhos que você vai ler ali com muita facilidade. Porque a leitura fácil, né, o tipo de leitura fácil, ela estimula você tanto a trazer leveza, como a depois você conseguir ter cabeça para ler uma coisa mais densa. E aí você alterna entre uma coisa mais densa, uma coisa mais leve, uma coisa mais uma coisa mais divertida, uma coisa mais séria. Isso de acordo com a sua disposição, a sua vontade. No fim das contas, tudo que eu estou falando até aqui é sobre como você se sente, o que você está afim de ler. Mas, Igor, o meu tempo é corrido, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo nem para poder levar o quadrinho. Tem a opção do quadrinho digital. Então a minha coleção não vale de nada? Vale. Porque em algum momento da sua vida você precisa, e aí é uma coisa que é uma discussão muito mais complexa, né? Que é, embora você trabalhe muito, você precisa do seu lazer. E aí vem um meme, né? Compra, né? É o teu lazer, né? E aí de fato é o teu lazer. E o teu lazer você precisa ter também, programar o teu lazer. É assim como tudo que tem que se organizar na sua vida, as pessoas, às vezes eu acho que falta nas pessoas organização da própria vida, administração da própria vida, de você organizar ali na sua agenda, ali, olha, aquele horário X, naquele dia X, no domingo, terminei de ler a coleção, tenho 10 minutos para ler. Leia nesses 10 minutos. E entre em acordo com a sua família, entre em acordo com as pessoas com quem você mora, com quem você convive, que a leitura faz parte da sua vida. Que a leitura não é só um mero hábito, um hábito qualquer, mas é algo que melhora melhora o seu humor, que melhora a sua vida, que melhora a forma como você se relaciona com o mundo, tá certo? Então é isso, não tenho como dar respostas a tudo, mas espero que eu possa ter ajudado nessa partilha das minhas experiências e que a gente vai continuar conversando sobre isso, logicamente nos comentários, para a gente poder ter uma noção de o que fazer
de como nortear, de como iluminar essa luz no fim do túnel da nossa vida tão sem tempo para ler. Porque ler é sempre a melhor escolha na nossa vida de quadrineiro, tá certo? Então, um beijo, um abraço, fique com Deus, tenha uma ótima semana. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo e que sempre vai até os finais dos vídeos aqui do canal Sebos do Igor, tá certo? Então, simbora, boas leituras, meus amigos e meus amigos. Leiam seus quadrinhos, meus amigos.